A questão 47 é uma questão que trata da participação dos sócios. Diz assim: uma sociedade empresária apresentava o seguinte quadro de participação societária. Sócio A, 25, alfa 25%, sócio beta também 25%, sócio delta 40% e o sócio gama 10%. Em setembro de 2019, os sócios alfa, beta e delta decidiram excluir o sócio gama da sociedade. E para demonstrar ao mesmo sua parte nos haveres, os demais sócios solicitaram ao contador que elaborasse o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2019, que apresentou o patrimônio líquido com a seguinte composição: tinha um capital social de 300 mil, reservas de lucros de 50 mil e prejuízos acumulados de 60 mil. O sócio Gama questionou judicialmente os valores e, para tanto, foi nomeado um perito contador pelo juiz para elaboração do balanço especial. Examinando a documentação contábil, o perito constatou que, em 31 de 12 de 2018, haviam obrigações e contingências que não foram contabilizadas e geraram uma redução de 12 mil no PR, no patrimônio líquido. Até a data de levantamento do balanço especial, havia um lucro apurado de 20 mil. Considerando as informações, os haveres do Gama em 30 de 9 de setembro correspondem a... Então, quanto que o sócio Gama tem direito? Né? Aqui, ao lado, vamos calcular a participação, né? Só um minutinho, que foi feita, que teria sido feita antes da... que foi feita pelo contador, antes do sócio Gama questionar isso judicialmente. Então, essa primeira parte aqui foi o que o computador levantou. Capital social de 300 mil, que foi dado na questão, reservas de lucros de 50 mil e prejuízos acumulados de 60 mil. Aqui é a participação de cada um deles. O sócio alfa tem uma participação de 25%, que dá 72 mil. O sócio gama, sócio beta, 25%, que também é 72.500. Sócio delta, 40%, que dá 116 mil. E o sócio gama, 10%, que dá 29 mil. Ok. Só que aí, como diz a questão, o sócio gama ele questionou isso judicialmente e foi nomeado um perito para fazer um novo levantamento do balanço. Bom, o perito veio e apurou, né? Aqui não tem erro, ele pega o patrimônio líquido que tinha sido apurado pelo contador e faz os ajustes necessários. A questão diz que teve uma redução que não havia sido contabilizado algumas obrigações e contingências. E isso gera uma necessidade de redução, né, de 12 mil no patrimônio líquido. Ok, aqui estamos ajustando esses 12 mil. Além disso, entre o levantamento do balanço que havia sido feito pelo contador em 30 de setembro e o novo balanço que está sendo apurado pelo perito, foi identificado um lucro de 20 mil. Então, esse sócio também tem direito a esse lucro. Então, aqui nós acrescentamos 20 mil. Isso nos vai dar um novo resultado, um novo PL de 298 mil, tá? O sócio alfa tem direito a 25%, que dá 74.500. Sócio beta também 25%, que dá 74.500, mesmo valor. Sócio delta, que é o sócio majoritário, 40%, tem direito a 119.200 e o sócio gama tem direito a 10%, que dá 29.800. Gabarito, letra B de bola. Só que essa questão ela tem uma grande pegadinha. Veja bem, se você está calculando aqui o PL nesse primeiro momento, você coloca capital social de 300 mil, reserva de lucros de 50 mil e prejuízo acumulado, você esquece de deduzir, na correria você soma, o que acontece? Isso vai dar um PL de 410 mil, ao invés de um PL de 290 mil, tá? Estou fazendo correndo, não coloquei o sinal de negativo, estou considerando como se fosse lucro acumulado. Deu 410 mil. Aí aqui, na hora do perito apurar o novo valor, ele iria considerar 410 mil menos 12 mil e mais os 20 mil de lucro. Ah, gente, desculpa. Eu não estou posicionando aqui. Desculpa, vou repetir.
Então, digamos que ao invés de ter considerado 60 mil negativo, você tivesse considerado 60 mil positivo. Isso daria um PL de 410 mil. Aí aqui é o perito apurando o novo balanço. Ele parte de 410 mil, deduz aquela redução de 12 mil e acrescenta o lucro de 418 mil. E aí nós apuramos os percentuais. Sócio alfa 25%, sócio beta 25%, sócio delta 40% e o sócio gama 10%. 10% de 418 mil nos dá exatamente 41.800. E observem que tem essa opção aqui na questão, que seria a letra D. Então, aqui a grande pegadinha era essa. Se por um descuido você tivesse considerado esses 60 mil como valor positivo, um valor credor, você ia fazer tudo certinho, só que você ia chegar ao gabarito errado, tá? Então, aqui precisava muita atenção. Esse prejuízo acumulado, ele entra negativo. E isso nos dá um resultado de 29.800, perceberam? Que é o gabarito correto, da questão letra